Como você tem repreendido as pessoas? Irmãos, essa semana, no nosso devocional, estamos entrando na 28ª semana, né? Estamos entrando aí na penúltima semana do nosso devocional. E essa semana é um tema muito interessante. Repreender com amor. E eu quero agora, nesse momento, te trazer uma reflexão que é muito difícil, porque realmente, muitas das vezes, quando a gente vai repreender alguém, nós estamos munidos de um sentimento que é muito ruim, que, em hipótese alguma, nós devemos deixar ele tomar conta do nosso ser. Mas, muitas vezes, quando a gente vai precisar repreender alguém, nós estamos com raiva, né? Você está ali com o sangue fervendo. E quero te mostrar um exemplo de Jesus. Eu quero que você imagine essa cena na tua mente, e agora que você pegue, mentalize essa cena. Tá? Vou ler para você aqui Lucas 22, capítulo 61. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como ele lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Irmãos, eu fico imaginando, né? Porque assim, se você se colocar na posição de Jesus, né? E isso é isso que eu quero que você mentalize. Qual que foi o olhar que Jesus deu para Pedro naquele momento? Imagina ele estando ali apanhando, sendo, massacrado, né? Porque os historiadores comentam, mostram ali que a forma que eles faziam, realmente esse castigo era muito intenso, tanto que, se diz que Jesus realmente ele chegou num ponto ali, no momento da sua morte, que não tinha uma gota de sangue no seu corpo. Todo o sangue tinha sido vertido desde no início, principalmente nesse momento inicial. Ele perdeu muito sangue nesse momento de flagelo, de mutilação. Agora você imagine, Pedro olhando ali, e já tinha negado a 3ª vez a Jesus, e Jesus olha para ele. O tema do nosso devocional de hoje é assim: Jesus corrige Pedro, mas com um olhar de compaixão. Então, se você pegar e for analisar que Jesus olhou para Pedro, e olhou para ele ainda assim, com ele negando ele, 3 vezes, ele olhou com um olhar de compaixão, ou seja, ainda assim Jesus ainda estava se colocando no lugar de Pedro, entendendo o sofrimento dele, porque ali, quando ele negou a 3ª vez e ele olhou para Jesus, veio todo um sentimento assim em Pedro que realmente foi algo assim que deve ter mexido muito com o coração dele. Mas ainda assim Jesus olhou com um olhar de compaixão, um olhar que realmente ele tinha, amor por Pedro, tinha paixão, tinha, algo ali que realmente era significante. E agora eu quero, imagina você, naquele momento, que chega uma pessoa que fez mal a você, que fez algo ruim para você. O primeiro sentimento que vem da nossa carnalidade é o quê? É raiva, ódio. Mas que nós possamos realmente lembrar desse momento, fixa esse momento na tua memória, que Jesus pegou e olhou para Pedro. Quando ele olhou com um olhar de compaixão. Que você possa realmente, irmãos, eu falo porque hoje existe, eu até nem quero entrar muito nesse mérito, mas
quando nós vamos corrigir os nossos filhos, principalmente, né? Ainda assim, né? Nós precisamos corrigir. Mas que você, né? Mesmo quando você for, né? Porque às vezes eu falo, né? Às vezes tem momentos na vida da gente que a gente vai precisar corrigir alguém, né? Algum irmão que fez algo de errado pra gente. Que a gente tem que dar aquela pausa, parar. Não fazer na hora. Né? Pedir orientação do Espírito Santo. Para que no momento que você vai passar a correção realmente seja algo que traga realmente frutos e benefícios para essa vida. Que seja um olhar de compaixão. Que seja o olhar de Jesus. Que nós possamos pedir hoje, né, em especial, Senhor, coloca o teu olhar em mim. Esse olhar de compaixão. Que nós possamos realmente ter, né, como Jesus. Né, por mais que, né, fosse, né, uma situação ali onde não caberia, né, mas Jesus ainda assim olhou com um olhar de compaixão. Que nós possamos pedir que o Espírito Santo nos dê isso em nossas vidas. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.